A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou aqui para falar a respeito do Cristo, do Filho de Deus. Aquele que morreu, mas foi ressuscitado. Ao terceiro dia, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Ele morreu pelos pecadores, para que os pecadores olhassem para ele, para ser salvo e obter a vida eterna. E quando ele morreu e ressuscitou, ele deu ordem aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, se for batizado, será salvo. O crer é quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a acreditar nas verdades, na palavra de Deus, aquilo que está sendo anunciado, se você crer e se arrepender, se converter dos seus pecados, das suas culpas, dos seus erros, você andando neste caminho, você vai se salvar. Você está no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Quando Nicodemos teve um encontro com Jesus, ele foi de noite. De noite ele foi ter um encontro, uma conversa com Jesus. E Jesus disse: Nicodemos, é preciso nascer de novo, Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. E quando João Batista estava pregando lá no Jordão, todos iam de busca a João Batista para confessar os seus pecados, as suas culpas, os seus erros, reconhecer que precisa de um Salvador, reconhecer que precisa de um perdão de Deus. É preciso o homem compreender, entender que ele é um pecador e que o pecador venha o arrependimento. Jesus batizava também, pessoas iam ao seu encontro, ele batizava pessoas já adultas, pessoas que já tinham consciência do que era certo e do que era errado. O que Deus quer do homem é que ele venha receber perdão e confessar os seus pecados. E esses discípulos de Jesus, quando eles receberam esta ordem do Mestre, eles entravam nas cidades, entravam nas aldeias, falando do Cristo, que tinha ressuscitado, que eles tinham visto Jesus ressuscitado.
agora esses homens, eles vão enfrentar uma luta tão grande de pregar o Evangelho, de sair que Jesus tinha ressuscitado. Porque Jesus só tinha aparecido só a eles. Eles estavam trancados numa casa com portas fechadas. Eles estavam todos reunidos ali, com medo dos judeus. E de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: olha para as minhas mãos. Ele apareceu sem nem abrir a porta, nem bater na porta. Ele apareceu no meio dos discípulos. Os discípulos viram ele transformado, ressuscitado, e os discípulos foram anunciar: nós vimos o Cristo, ele ressuscitou. Muitos não acreditavam, mas os sinais que os discípulos faziam, os paralíticos andar, expulsando os espíritos malignos, curando as enfermidades, eles começaram a compreender e crer que aqueles sinais vinham do próprio Jesus. Agora os discípulos passam por uma perseguição, afronta, sendo rejeitado, sendo maltratado, sendo humilhado nas praças, nas aldeias. Não tinha pousadas certas para eles, porque eles eram rejeitados. Pensando que o Evangelho que eles pregavam era fácil, e está pensando que eles recebiam elogio, aplauso, eles eram bem recebidos. Pelas Escrituras, eles eram todos rejeitados pelos homens. Não era digno de viver, mas eram homens cheios do Espírito de Deus. Eram homens que tinham comunhão com o próprio Deus, que tinham virtude, unção, usado por Jesus para pregar o Evangelho. Este Evangelho de Jesus está sendo anunciado.